Oi, aqui é a Jéssica e hoje a gente vai conversar sobre um livro muito sensacional, que é A Invenção de Morel, do Adolfo Bioy Casares. Bem, eu li esse livro porque ele estava dentro das minhas metas de 12 livros para 2018 e ele era o livro escolhido para o mês de abril. E que leitura surpreendente foi A Invenção de Morel. Eu não sei porquê, mas eu não estava esperando nada dele. Aliás, eu acho que eu tenho adotado essa técnica há algum tempo para não me decepcionar com as leituras. E aqui funcionou muito bem. Essa edição que eu tenho foi publicada pela Biblioteca Azul. É um livro bem fininho, tem em torno de 110 páginas e é uma edição bem bonita, assim, bem caprichada. A capa tem um soft touch, aqui atrás é vermelho. Ele tem essa orelha grandona. A capa aqui por dentro é assim. Mas enfim, o Adolfo Bioy Casares é um dos gênios da literatura argentina e ele era amigo pessoal do Jorge Luis Borges, que é um dos maiores escritores latino-americanos e também do mundo, né? É um cara que escreveu pra caramba, é um cara que escreveu muito bem, ele escreveu poesia, ele escreveu prosa e ele era um crítico da literatura também. Então assim, o Adolfo Bioy Casares tá nesse nicho. Ele é um argentino que conviveu com Borges e que produziu com ele, que estudou junto com ele sobre literatura. E o Borges faz o prólogo desse livro. E ele apresenta a obra dizendo nada mais, nada menos que essa é uma obra que ele considera perfeita. E realmente eu tenho que concordar com o Borges porque essa obra é uma coisa completa como pouco se vê na literatura. E eu digo isso porque ele é perfeito em estrutura, ele é curtinho e consegue concentrar muita coisa aqui dentro. Ele tem personagens que são construídos de uma forma bem peculiar e porque também ele tem um trabalho com a linguagem que é sensacional. Eu acho que existe uma precisão na escolha de vocabulário aqui que é incrível, assim. Ele é, como eu costumo dizer informalmente, um livro classudo. Classudo tipo Saramago, classudo tipo o próprio Borges. É um livro diferenciado, não é uma linguagem comum. E ele trabalha muito bem. Ele não pesa a mão, não é um livro que vai encher o saco de tantas palavras diferentes que tem, não é isso. Mas acontece que a elaboração, a escolha semântica das frases, a escolha sintática, enfim, todo o preparo que tem aqui, que a gente vê que tem, me encantou bastante. Então esse livro reúne várias qualidades num volume só e é um volume muito curtinho. Do que trata A Invenção de Morel? Vai tratar da vida de um cara que é um fugitivo da Venezuela, ele foge de Caracas, ele foi preso por algum crime que a gente não sabe qual é, ficou um tempo na prisão e conseguiu fugir. E dessa fuga, ele acaba sabendo da existência de uma ilha que é meio que deserta, uma ilha em que existem 3 prédios específicos e esses prédios são um museu, uma capela e uma piscina. Então ele acaba descobrindo que existe essa ilha, que tem apenas esses 3 prédios e que é uma ilha em que as pessoas não sobrevivem. É uma ilha que foi acometida por uma epidemia, que não se sabe de qual doença é, em que as pessoas vão morrendo de fora pra dentro. As pessoas perdem cabelo, as pessoas perdem as unhas, as pessoas vão definhando, mas não se sabe qual é o motivo pra isso. Ainda assim, ele acha que é uma boa ideia fugir pra essa ilha, já que ele não quer voltar pra prisão, e ele vai fazer o possível pra ir pra essa ilha. O que a gente conhece da ilha? A gente conhece aquilo que ele conta por meio do seu diário. Esse livro é narrado como se fosse um diário, então a gente tem pequenas entradas, ele não tem data, não tem nada, mas ele vai anotando algumas coisas que acontecem naquele dia específico, o que ele encontra, o que ele come, todo o processo, enfim, que envolve estar sobrevivendo numa ilha. Só que essa ilha, além de ser um tanto inóspita, porque não tem muita coisa pra comer, ela sofre de algumas coisas como uma maré muito esquisita. Então ele depende muito da maré, ele controla essa maré pra saber até que hora ele pode dormir, por exemplo, porque ele fica numa parte baixa da ilha. Na parte alta da ilha estão os prédios que ele fala que tem, né, que são esses 3, o museu, a capela e a piscina. E é basicamente isso. No começo a gente vai acompanhar a rotina desse cara nessa ilha, tentando sobreviver, descobrindo tubérculos pra comer, comendo algumas coisas que não são comestíveis e aí por isso ele tem algumas alucinações, mas acontece um fato estranho, que lá pelas tantas ele descobre que tem algumas pessoas ali naquela ilha, lá na parte de cima, na parte alta. Ele enxerga essas pessoas de longe e a primeira reação que ele tem é tentar se esconder, se defender, porque ele é um fugitivo e ele acha que talvez possa haver alguém atrás dele ali. Mas ele não vê navio chegar, ele não vê nada acontecer, ele só vê aquelas pessoas fazendo as suas atividades diárias, que ele não entende muito bem como
como se dá essas atividades, mas ele observa de longe. Conforme vai passando o tempo, ele vê que eles não estão interessados, essas pessoas não estão interessadas na vida dele, então ele dá uma sossegada. E aí ele resolve investigar quem são, como vivem, do que se alimentam, e ele vai espiando, ele vai se infiltrando na parte de cima, até tentar descobrir alguma coisa. Bom, ele vive então nesse trânsito entre a parte alta e a parte baixa da ilha, tentando sobreviver ali e tentando descobrir quem são essas pessoas. É basicamente isso do que trata o livro. Então, na primeira parte, a leitura meio que se arrasta um pouco, porque ele descreve muito, ele descreve todo o ambiente da ilha, ele descreve a função das marés, ele descreve as plantas. A gente acaba cansando um pouco, pelo menos eu cansei nessa primeira parte, e eu ficava pensando, tá, mas por que esse cara não vai embora da ilha? O que ele quer tentando descobrir quem são as pessoas? Ele que vaza dessa ilha. Essa ilha já não tem mais quase coisa pra ele comer, essa ilha não tem condições pra ele sobreviver. E essa pergunta foi o que me levou até o final da leitura, porque se dependesse das descrições que tem da ilha, eu não teria levado adiante, né? Porque eu não sou uma pessoa que gosta muito de mar, de maré, de tudo que envolva esse ambiente. Então, assim, a parte mais selvagem da narrativa, digamos assim, que é o negócio da sobrevivência, não me interessou tanto, mas eu queria saber por que esse cara não ia embora, e eu tinha esperança de que essa tal invenção fosse algo que me chamasse atenção. Daí eu persisti. É lá pela página 74 que a gente vai começar a descobrir do que se trata a invenção do Morel. Então, assim, em primeiro lugar, pra quem vai ler esse livro, pra quem tá com vontade de ler, já fique sabendo disso. A parte da ficção científica, que é essa parte da invenção, a gente não vai ver logo nas primeiras páginas. Então, tenham mais paciência do que eu e persistam na leitura, porque vale bastante a pena. A outra parte da narrativa, que é tudo que antecede, também o que vem depois da revelação dessa invenção, é uma parte que a gente pensa sobre algumas questões existenciais. E isso também é legal de certa forma. Então, no primeiro momento, nas primeiras páginas, a gente vai acompanhar esse cara ali na ilha e vai acompanhar como ele, depois de um primeiro momento de desconfiança, começa a observar essa gente que tá lá. Daí ele vai pra parte alta, as pessoas passam por ele, ele se apavora, ele congela, ele não sabe o que vai fazer da vida porque as pessoas passaram por ele, afinal de contas ele é um fugitivo, mas ele começa a observar a rotina daquelas pessoas, porque são várias pessoas que estão ali. Dentre essas pessoas que estão ali, tem uma mulher que ele acha, ao primeiro momento, meio estranha, daqui a pouco ele acha bonita, e daqui a pouco ele se apaixona por aquela mulher. Daí ele vai, ciente de coragem, pra então travar uma conversa com essa mulher. Um belo dia, ela tá lá e ele fala com ela, e essa mulher simplesmente ignora. E ele não entende por quê. Afinal, ela tá ali, parada, talvez ela seja surda e por isso não tenha respondido, talvez ela seja mal educada, e então ele fica com esse questionamento, por que ela não responde ele, volta resignado pra parte baixa da ilha e fica lá, né, bom, paciência, não me respondeu. Depois, em um outro momento, ele começa, não, mas por que ela não me respondeu? E assim esse cara vai passando dia após dia, registrando tudo isso nesse diário dele, nessas folhas soltas que ele tem. A gente só vai entender certas coisas depois que a gente descobre a invenção. Então eu não posso falar muito pra não estragar a surpresa de quem for ler. Mas o fato é que as coisas começam a ficar estranhas porque as cenas se repetem, né? E ele vai observando aquilo até que ele resolve conhecer a razão disso. A partir daqui eu não posso falar mais nada porque vai ser considerado spoiler. O que eu acho mais legal desse livro todo? São os questionamentos a respeito do amor, a respeito da vida, a respeito da imortalidade e a respeito da moralidade, da ética, das atitudes que a gente toma. A gente vai ter algumas coisas aqui, algumas situações que vão provocar um enfrentamento moral, um enfrentamento ético e que vão nos levar no limite, até onde a gente pode ir sem ferir os outros e sem mudar a ordem das coisas. Outra coisa que é bacana de acompanhar é a própria escrita do autor. Ele brinca muito com o gênero, porque ele coloca essas entradas como se fosse o diário dele, e também ele faz algumas notas de rodapé como se fosse um editor, um suposto editor desse livro que foi encontrado sei lá quando. Então existe uma metalinguagem aqui, né, um metadiscurso, e isso também eu acho muito divertido, porque foge do comum. Então esse cara é bom na escrita, esse cara é bom na estrutura, e esse cara é bom no tema, porque quando a gente descobre a invenção, quando a gente descobre tudo e ele vai desfiando isso, a gente fica, cara, como eu não pensei nisso antes. Ressalva, pra quem viu Lost, talvez
o livro não seja tão surpreendente assim. Eu não assisti Lost, então pra mim não teve problema nenhum, mas assim, a experiência da leitura foi surpreendente pra mim mesmo. Então, eu recomendo a leitura. Eu recomendo que quanto menos vocês souberem sobre o que trata o livro, vai ser melhor a leitura. Eu recomendo que não procurem muitas informações ou muitas resenhas, porque o pessoal às vezes larga alguma coisa que eu acho que é spoiler sim, que pode estragar, porque nesse caso específico, como se trata de uma invenção aqui, se tu descobrir a invenção antes de ler, aí vai simplesmente perder a graça do livro. Mas é um livro que eu recomendo demais, é muito caprichado, é uma obra digna de um mestre da literatura, e eu espero que todo mundo possa abrir essa obra e se deliciar, assim como eu, com a maestria do que o Adolfo Bioy Casares fez aqui. Eu vou ler um trechinho que eu acho que é muito legal pra mostrar como ele faz essa narrativa e por que ele é tão interessante assim. É as primeiras páginas, na verdade a primeira e a segunda página só, e eu acho que vale a pena. O livro começa assim: hoje, nessa ilha, ocorreu um milagre. O verão se antecipou. Puxei a cama para perto da piscina e fiquei mergulhando até bem tarde. Era impossível dormir. 2 ou 3 minutos fora bastavam para reduzir a suor a água que devia me proteger da terrível canícula. De madrugada fui acordado por um fonógrafo. Não pude voltar ao museu para pegar as coisas. Fugi pelos barrancos. Estou nos baixios do sul, em meio a plantas aquáticas, atazanado pelos mosquitos, com o mar ou córregos sujos pela cintura, vendo que antecipei absurdamente minha fuga. Acho que essa gente não veio me procurar. Talvez nem me tenham visto, mas sigo meu destino. Estou despojado de tudo, confinado no lugar mais exíguo, menos habitável da ilha, em pântanos que o mar suprime uma vez por semana. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, eu espero que vocês tenham ficado com vontade de ler A Invenção de Morel. Se já leu, comenta aqui embaixo o que achou, vamos trocar uma ideia. Muito obrigada pela companhia até aqui, se inscrevam no canal caso ainda não sejam inscritos, e a gente se vê no próximo vídeo.